Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, quem fala aqui é o tio David e hoje estaremos dando início ao novo quadro aqui no canal chamado Desbravando o Mundo da Programação. Você que gosta dessa área da programação, quer dar seus primeiros passos, acompanha esse vídeo e os próximos aqui do canal que será muito importante para você. Então, para não perder a nenhum desses conteúdos, já se inscreva aqui no canal, lembre-se, ative o sininho das notificações e claro, não se esqueça aí de estourar o like para fortalecer aí no nosso canal. Então, ciente disso, bora nessa! Bom galera, estamos aqui na nossa tela do MSchool, onde temos aí a divisão do nosso quadro novo aqui do canal em algumas partes. Não teremos até então uma definição específica de quantas partes. Enquanto tiver conteúdo interessante, eu vou estar jogando aí no nosso canal. Então, vamos começar pela primeira parte aqui do nosso projeto, que é tratar aí do nosso querido algoritmo e como que a gente pode estar representando esses caras. Então, quando a gente entra nesse mundo da programação, entender algoritmo é de extrema importância, porque muito se fala dele, e é com ele que a gente vai conseguir realmente solucionar, criar soluções dentro do nosso mundo da programação. Tá? Então você tem um problema do mundo real, você vai lá, faz seu algoritmo de como que nós podemos solucionar essa problemática. Tá? Então vamos entender o que é esse bendito algoritmo, o que é esse cara. Então tudo se diz que é uma espécie de uma receita de bolo, que você tem lá uma sequência de passos a ser seguida, que o objetivo dessa sequência de passos que deve ser seguida é que você consiga solucionar o seu problema. Você tem uma problemática, você quer solucioná-la, você segue esses passos e consegue obter sucesso, né, na sua resolução do problema. Precisa ter uma ordem, ou seja, tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter uma estrutura bem definida, porque não faz sentido, por exemplo, se a gente pegar uma situação do mundo real, como é que eu atravesso uma rua com segurança? Existe apenas uma única forma viável que traz segurança. Não faz sentido você atravessar a rua, por exemplo, primeiro fazendo o ato de atravessar e depois olhar para os dois lados. O correto seria, de fato, olhar para os dois lados primeiro e depois você conseguir fazer o processo de atravessar. Que isso aqui vai trazer segurança. Já essa segunda fase aqui, eu não garanto que você vá sair com vida, né? Dependendo do tipo de rua que você esteja fazendo aí o ato de atravessar. Beleza? Outra coisa também em relação aos algoritmos é que eles não podem apresentar ambiguidade nas suas instruções. Ou seja, você não pode ter uma instrução que te dá uma interpretação dupla do que deve ser feito. Eu trouxe dois exemplos interessantes aqui, que é vá ao mercado comprar pão e se tiver ovos, traga 6. Existem duas possíveis interpretações aqui. A primeira é, se o cara for ao pé da letra, ele vai ao mercado para comprar pão. Se ele vê que tem ovos no mercado, então ele vai trazer 6. Mas 6 o quê? 6 pães. Outra interpretação, se a pessoa for mais não levando tudo ao pé da letra, é vai ao mercado, compra o pão e traz 6 ovos, né? Então seriam essas duas interpretações. Outra aqui, ó, compre biscoito, água e sal. Se for ao pé da letra, o cara vai trazer um biscoito, vai trazer uma água e um pacote de sal. Ou então, a pessoa não sendo ao pé da letra, vai trazer aquela bolacha creme crack, né, de água e sal. Então, aqui são duas instruções que trazem ambiguidade, né, que as pessoas podem interpretar de duas maneiras. Uma instrução que você, por exemplo, quer que tenha um objetivo específico, mas acaba que tem margem para outra interpretação. Então, o algoritmo é essa sequência de passos que tem que ter uma ordem e não pode trazer ambiguidade nas suas instruções. Eu trouxe exemplos de problemas do mundo real que a gente pode aplicar, né, o uso do algoritmo para realizar aí esse problema que a gente tem, como por exemplo, trocar água de garrafão, fazer café coado, ou até mesmo calcular a média aritmética de 2 números. Então você pode utilizar o algoritmo, definir aí a sua receita de bolo de como que você consegue solucionar esses problemas aqui, certo? Ciente do que é o algoritmo, a gente vai agora ver como que podemos representar esses caras. Então basicamente temos 3 formas aí, 3 exemplos que eu trouxe de representação de algoritmos. A narração descritiva, o fluxograma e o nosso pseudocódigo. Começando pela narração descritiva, nós temos aí que ela é basicamente uma representação textual, onde você vai usar o seu idioma, né, a linguagem natural. Então eu vou representar o meu algoritmo usando o meu idioma, onde eu vou estar lá ordenando os passos para que eu possa alcançar o objetivo, que é resolver aquele problema.
Vamos ver aqui alguns exemplos, como temos aí, ó, preparar o miojo, ou fazer a média ponderada de 2 números. Então, a narração que eu vou fazer, né, essa ordenação de passos através dessa narração descritiva, basicamente ela vai ser usada aí para eu descrever bem direitinho a sequência de passos que eu posso utilizar para poder solucionar esse problema. Eu vou pegar aqui o miojo e vou lá, passo 1, abrir o pacote do miojo. Aí eu vou, passo 2, colocar o miojo dentro da panela com água. Passo 3 e aí vai, né? Você vai colocando passo a passo aí para você preparar o seu miojo. Outro exemplo, ó, fazer a média ponderada, ó, tá aí todos os passos, ó. Primeiro, definir os valores dos números x e y. Segundo, definir os valores dos pesos. Terceiro, aplicar a fórmula da média ponderada. Quarto, você vai lá e obtém o resultado. Beleza? Uma outra forma de você representar o seu algoritmo é através do fluxograma, onde você vai conseguir, ó, através de símbolos geométricos, representar a ideia do seu algoritmo. Então, o fluxograma é uma representação gráfica do nosso algoritmo. Eu vou pegar aqui um exemplo, ó, uma forma de como que eu posso descobrir se o número é par ou ímpar. Eu posso fazer isso através do fluxograma, ó. Como eu tenho aqui no exemplo, eu tenho lá algumas formas geométricas aqui, ó. E essas formas geométricas aí, elas vão indicar a representação, né? Então, essa primeira forma geométrica, onde tem o início e onde tem o fim. Essa segunda forma geométrica aqui, que vai ser uma exibição de um texto em tela, onde pede para que eu digite um número inteiro. Essa outra forma geométrica aqui, representando a entrada manual do usuário, que eu posso digitar o número inteiro e vai ser feita a leitura do número X. Essa próxima forma geométrica aqui, ó, onde vai fazer a ideia de uma estrutura de decisão. Então ele vai verificar se a divisão de x por 2 tem resto zero. Se for positivo isso, então ele vai dizer que o número é par. Se não for, ele vai dizer que o número é ímpar. E aí termina o algoritmo. Então, é essa a ideia do nosso fluxograma, né? Então, você tem essa representação gráfica aí do seu algoritmo. A próxima representação aí é o pseudocódigo, que a gente vê aí como uma espécie de uma representação bem similar a como que os programas hoje em dia são feitos e também conhecido como português estruturado, né? Então você vai ver aí um exemplo, um cálculo de média aritmética de 3 números. Como que seria a representação disso através do pseudocódigo? Então tem uma estrutura bem definida de como que a gente faz isso, né? Então existem palavras reservadas, você pode ver as que estão em negrito aí, onde indica o começo do programa e o seu fim, onde existe uma região para declarar todas as variáveis que serão necessárias para o uso dentro do programa, e onde de fato vai estar iniciando o programa principal desse algoritmo aqui. Então você tem lá um momento onde vai pedir para escrever e depois ler o número que você digitou. Então vai lá e escreva, no caso ele vai mostrar isso aqui na tela, né, esse texto, para indicar o que o usuário tem que fazer, e o leia, o usuário vai digitar e essa informação digitada vai ser armazenada na variável. Então tudo isso vai sendo feito até o N3, então os 3 números vão ser informados e armazenados nas variáveis, e ao final essa variável média ela vai receber, né, vai ser atribuída a ela através desse comando aqui, essa conta dessa média aritmética, né? Vai somar as 3 notas e dividir por 3 e vai jogar o valor aqui dentro de média, e ao final o escreva aqui vai mostrar o texto com o valor da média que foi calculada. Então essa é a representação do nosso algoritmo através do pseudocódigo, né? E aí, como eu falei aqui também, ele é conhecido como português estruturado. Então ele traz aí esses comandos, né? Existem vários outros comandos aqui, comandos que são úteis na representação desse algoritmo, né? Então foram com esses comandos aqui que a gente conseguiu representar o nosso algoritmo de calcular a média aritmética de 3 notas. Esse aí é o nosso pseudocódigo. E indo mais para frente, ó, eu vou agora para a parte de criar o algoritmo no VisualG. Então, o VisualG ele é um programa de edição, interpretação e execução de algoritmos, ele é gratuito.
Inclusive vou deixar o link dele aqui, ó, vai estar também na descrição aqui do vídeo. E é muito massa para te ajudar nos estudos de lógica de programação, tá? Então é fundamental. A gente vai pegar a proposta de um algoritmo, né? Então a gente vai representar dentro do Visualgo, basicamente são algoritmos em pseudocódigo, e a nossa proposta de algoritmo é basicamente essa daqui, ó. Você vai supor que uma escola A definiu que uma média final para aprovação deve ser maior ou igual a 7. Se não for isso, o aluno vai estar reprovado, tá? Cada aluno ele vai obter 4 notas ao longo do ano letivo. Então são os 4 bimestres, né? Então cada bimestre vai ter uma nota. E aí, essas notas vão ser utilizadas para calcular-se a minha média aritmética. E aí, com base nesse resultado da média aritmética, a gente tem que saber se ele foi aprovado ou reprovado. Então, através do Visual, que já está instalado aqui no meu computador, a gente vai abrir aqui agora o programa e vamos tentar representar esse problema aqui utilizando o Visual. Então o Visual ele é bem simples, tem 4 telinhas aqui, ó. Uma para você escrever o teu algoritmo, outra para você acompanhar as tuas variáveis e outra para tu visualizar os teus resultados. Então nesse primeiro pedaço aqui a gente pode apagar, isso aqui é comentário. Aqui é a região onde vão ter as variáveis e aqui é onde todo o comando do programa vai estar rodando. Basicamente, ó, vamos voltar aqui, ó, vamos ler o que tem. Eu preciso de 4 notas, né, que é o que os alunos têm. Então cada bimestre tem notas. Então vamos colocar aqui, ó. Vou precisar também de uma variável para receber a média final. Coloca aqui 2 pontos, que eu vou especificar agora qual é o tipo dessas variáveis, quais os números que vão ser tratados aqui. A nota normalmente ela nem sempre é uma nota exata, nem sempre é um 8, um 7, um 10, ela pode ser um 8,5, 8,6. Então a gente vai colocar como real, que vai tanto contemplar números inteiros como números quebrados, né, os decimais. Vamos agora para o início do programa. Eu vou começar aqui pedindo para o usuário me informar a primeira nota. Então para isso eu tenho que usar o escreva. A informe a primeira nota. Veja que ele fica entre aspas duplas, né? Informe a primeira nota. Aí agora eu vou ter que ler essa nota que foi digitada e armazenar na variável nota 1. Beleza? Então isso aí vai ser feito com todas as outras notas. Eu vou copiar e colar para facilitar aqui a minha vida. Então vou conseguir agora informar para o usuário para ele dizer a nota. E o usuário vai digitar e essa nota vai ser armazenada na variável. Agora, ao final disso, eu vou pegar aqui média final. A média final vai ser atribuída a essa média final o cálculo, né, que dá média aritmética, que são a soma das 4 notas dividido por 4. Então vou colocar aqui, ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Coloquei entre parênteses, porque basicamente eu quero que primeiro some isso, para depois fazer a divisão por 4. Show! Feito isso, ó, eu preciso agora verificar, né, se com a nota que o cara recebeu, né, de média final, se ele vai ser maior ou igual a 7 para ser aprovado ou então se vai ser reprovado. E aí eu preciso usar aqui uma estrutura chamada se. Se média final maior ou igual a 7, então o que acontece? Eu vou escrever aqui, ó, escreva, para mostrar para o usuário, né? O aluno foi aprovado. Aí eu vou colocar aqui, a média final foi de... Aí aqui, forinha da aspa, né, vírgula, e a variável, média final. Que vai escrever esse texto aqui e vai pegar o valor da média final, que foi desse cálculo aqui de cima. Se ele for maior ou igual a 7, vai imprimir esse texto aqui com a respectiva média. Se não, vou copiar e colar aqui, né, para facilitar. Se não,
o aluno foi reprovado e também vai informar a média final dele. Pronto, acabei de fazer o sim, vou colocar aqui um fim sim. Então aqui são comandos, né, que indica o começo do se, né, o começo do se aqui, a primeira resposta se for verdade e a segunda resposta se for falso, né, e o encerramento do se aqui. Você tá vendo que tá bem desorganizado, né, um negócio bem colado, e existe um negócio chamado de indentação que visa deixar o negócio mais bonito, bem mais arrumado, e o visual é que ele tem um botãozinho aqui em cima, ó, botão corrigir indentação. Você clicou, ó, ele já vai deixar bem organizadinho, ó, porque você agora sabe que esse escreva aqui, ó, tá dentro desse primeiro pedaço aqui, que esse outro escreva tá dentro desse outro pedaço aqui, que essa galera todinha, ó, tá dentro de início, que essas variáveis estão aqui, ó, na região. Fica bem organizado, né? Facilita. Ah, vamos fazer mais uma coisinha, né? O algoritmo aqui tá como sem nome. Vamos colocar aqui, ó, status escolar. Ou então, situação escolar. Beleza? Vamos rodar agora, ó, no menu Run. Rodar o algoritmo. Ele já pede, ó, informe a nota, a primeira nota, né? Vamos dizer que o cara tirou 5.5. Informe a segunda nota, 8. Informe a terceira nota, 7. Você vai vendo, ó, que à medida que o programa está sendo executado, aqui também vai sendo exibido, ó, todo o seu conteúdo, né, o resultado desse algoritmo. E aqui também vai sendo preenchido os valores nas variáveis que eu tenho declarada. Então, ele já leu todas as variáveis, né, e à medida que eu vou digitando, ele vai preenchendo os valores nos campos das variáveis. Nota 4, ó, vamos dizer que o cara tirou 10. Vamos botar aqui, foi 2,5. O aluno foi aprovado. A média final foi de 5.75. Tem alguma coisa estranha aqui. Vamos analisar o que está errado. 2000 anos depois. Ah, tá errado aqui, ó. Não é esse símbolo, né? Aqui é menor ou igual. É maior, gente. É o sinal de maior que. Tem que ser maior ou igual a 7 para ser aprovado. Não faz sentido o cara com 5.75 ser aprovado, né? Não me diga! Vamos rodar novamente. Vamos dizer que o cara tirou 8 na primeira, 9 na segunda, 5 na terceira e 7 na quarta nota. Agora sim, ó. O aluno foi aprovado com a média 7.25. Vamos rodar de novo. Vamos dizer que ele tirou 2,5. Opa, 2,5. 5, 6 e 7. O aluno foi reprovado, ó, com a média 5.125. Massa, o algoritmo aí já está bem direitinho. Bem simples trabalhar com essa ferramenta, bem tranquila, não tem nenhum mistério nela. E galera, basicamente é isso, né? Então deixei também aqui alguns links úteis para vocês. Isso também vai estar disponível aí na descrição do vídeo, né? Para que vocês possam reforçar aí os conhecimentos de vocês. Então basicamente é isso, galera. Espero que tenha sido bastante proveitoso até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e valeu! Till I get up